Fala, galerinha, beleza? Bom, então vamos aqui para mais um vídeo do professor Super Pi para vocês. Galera, é o seguinte, hoje vamos aqui trabalhar com as atividades aqui da plataforma conectada do estado do Mato Grosso. Esses vídeos aí servem para os meus alunos. Se vocês também conhecerem outros alunos aí que tenham dificuldade nesses exercícios, vocês podem estar enviando aí para eles esse vídeo sem nenhum problema. Então hoje eu vou trabalhar aqui com o primeiro ano do ensino médio. O nome da escola nossa lá, você vem cá, coloque, pá. Então vamos lá. Área da matemática, função exponencial. Uma coisa interessante é que a primeira atividade aí da plataforma conectada, a gente tinha lá um caso bem interessante que era relacionado ao coronavírus. E ele trabalhava um pouco sobre essa questão do expoente, entendeu? Então, basicamente, acabou voltando. Agora, obviamente, ele vai reformular, né, a definição. Então, a definição está dada nesse quadro. Vocês façam a leitura aqui desse texto aqui, onde você tem um pouco mais de informação. Para não estender o vídeo, eu vou pular direto aqui, ó. Isso aqui a gente chama de definição, né? Definição formal da função exponencial. Então, vou ler ela. Cadê? Sumiu aqui. Cadê o negócio? O que aconteceu? Vamos lá. Então vou ler ela. A função exponencial ela é uma função, né, f definida dos números reais, nos números reais positivos, exceto zero. Então esse aqui é o contradomínio da função. Esse aqui a gente chama de domínio. E tá vendo esse asterístico? Vou dar um zoom. Dá uma observada aqui, ó. Esse carinha, ele exclui o zero. Esse carinha, ele só pega os positivos, entendeu? O ideal aqui mesmo seria talvez colocar aqui em cima, tá? Mas tudo bem. Então, essa função ela é definida por isso daqui, né? F de x é igual a x, a elevado a x, ou isso daqui, né? A gente troca o f pelo y, que é a questão do eixo, né? A gente tem isso aqui, esse aqui é o eixo x e esse aqui é o eixo y. A gente fala que esse valor aqui, ó, esse eixo do x é das coordenadas, né, da abscissa, e esse aqui é das ordenadas. Então, exatamente o que fica aqui é a imagem da função, né? Ela vai ter mais ou menos essa carinha aí. Em que a é um número real maior do que zero, diferente de 1. Não faz sentido, pessoal, a gente trabalhar com função exponencial se o a for 0 ou 1. Por quê? Porque se o a for 0, a função sempre vai ser 0. Então ela vai deixar de ser uma função exponencial, porque a característica dela são curvas. Então são curvas de crescimento ou decrescimento. Vamos lá. Isso aqui, ó, é o que eu acabei de explicar, está escrito aqui. Gráfico de uma função. Então, para esboçar o gráfico, a gente tem que pegar alguns pontos. É interessante sempre você fazer essa escolha dos pontos aqui, ó. Tá bom? Essa escolha dos pontos, geralmente você pega 2 negativo, 2 positivo e um neutro, que seria o 0. Sempre que você fizer isso, você vai conseguir esboçar o gráfico. Então ele escolheu aqui, ó, menos 2. Se você substituir ali, ó, esse menos 2 ele tem que vir parar aqui no x. Então vai ficar assim a função. Y é igual 2 da fórmulazinha aqui, tá vendo? Ó? Tem esse 2zinho da fórmula elevado a x. Mas quem que é o x? O x você tá chamando de menos 2. Aí vai ficar isso aqui, ó. Pra quem sabe aí, propriedade de potência, né? Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 2. E isso aqui é igual a 1 sobre 4. Para os alunos aí do primeiro ano, a gente lembra que a gente começou a trabalhar com aquela... Não foram todas as turmas, né? Porque a pandemia não deixou. Mas para alguns alunos aí, eu trabalhei com propriedade de potência. Eu expliquei de uma forma bem interessante lá para os meus alunos, que acredito eu que talvez eu queria, né? Na verdade é uma esperança que vocês lembrassem aí daquela ação interventiva que a gente fez juntamente com a professora Karina. Então, você vem cá, né? Achou esse valor de 1/4. Como que a gente marca esse 1/4? Aqui é que tá, pessoal. Isso aqui é o que eu tenho que explicar para vocês. Como que a gente sabe que é 1/4? Então você vai vir aqui, ó, no menos 2, tá vendo? Marca o menos 2 aqui, para x. Paralela aqui ao eixo y. Agora 1/4. Como que a gente vai fazer? É como se você pegasse esse quadradinho aqui e dividisse ele em 4 partezinhas iguais, ó.
Ó, vamos supor que tá em 4 partezinhas iguais. Aí 1/4 é esse pedacinho aqui, né? Então o que você faz? Você vem e traceja aqui. Então é assim que marca. E aí você faz para todos o mesmo processo. -1, troca aqui agora por -1. Você vai trocar ali agora por -1. Troca aqui por -1. Aqui vai ficar 1, né? Porque inverte. Fez isso aqui é meio. Como que a gente marca? Ah, aqui no 1 é meio. Então, ó, a segunda partezinha que você dividiu. Divide em 2, tá aqui, ó. Então é assim que faz, pessoal. As outras aqui vai dar inteira. Geralmente nesse negativo aqui vai dar fração. Nessa função, tá bom? Bem explicado. Dependendo da função, é o contrário que aconteça. Então, algumas informações interessantes aqui, ó. A tabela e o gráfico do exemplo 1 mostram que quando você aumenta o valor de x, a sua imagem também aumenta. Realmente, né? Ó, aqui no -4 tá quase encostando no 0. No 3 tá quase saindo. E aí, quando você vem cá pro 2, ó, já tá em 4. Se você pega 3, isso aqui vai para 9. Se você pega aqui 10, isso aqui vai para 1000 e pouco. Então, conforme você tá aumentando o valor, mais a função tá crescendo. Então, outra informação interessante é isso aqui, ó. Se o A é maior que 1, então ela será crescente. Anotem isso aí, tá? Crescente. Deixa eu marcar aqui, ó. Se o A for menor do que 1. Vamos ver, quem que seria o A? O A, pela função, quando a gente pega a definição e se faz interessante saber isso daqui, o A vai ser sempre esse carinha que, se fosse uma potência, a gente chama de base. O A sempre vai ser a base. A variável aqui, no caso, seria x, entendeu? Variável. Então, o que varia é o x. A base seria fixa. Então, você voltando aqui nesse exemplo, a base seria quem? 2. 2 é maior do que 0. Isso aqui é quem? O A. Então, a gente pode falar que esse gráfico aqui é de uma função crescente. Beleza, ótimo. Agora aqui é o contrário, tá vendo? Ó, a gente tem outra função, meio elevado a x. Como que a gente vai fazer? Escolhe valores. Geralmente você pode pegar sempre esses aqui, joga na função e acha. Então, ó, substituindo -2 aqui no lugar desse x, apareceu aqui, ó. Se você observar, eu vou até riscar aqui, tá? Se você observar, eu vou riscar aqui de bolinha azul e aqui de bolinha azul. Se você coloca a bolinha azul nos dois, você pode ver que é a mesma coisa, pessoal. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é pegar essa bolinha azul e trocar nessa aqui, ó. Então, apaga aqui agora pra você ver, ó. Você está trocando o x por esse valor. Fez a troca, resolve a conta. Toda vez que tem negativo, vou dar uma dica para vocês aqui agora. Tá vendo que tem negativo aqui? Se for fração, você inverte. Esse que está em cima, embaixo, ele vai para cima. E esse que está embaixo, ele vai vir para cá, ó. Então, você vai ter isso aqui. E você vai eliminar o negativo. Então, você feito isso, você vai fazer isso aqui, ó. 2 elevado a 2 é 4. 1 elevado a 2 é 1. E no final dá 4. Aí como que a gente faz? Vem cá. -2, você vai marcar -2, então para x. E 4 positivo, então tá aqui, ó. Então esse aqui é o nosso primeiro valor. Aí a gente faz pro próximo, -1. Lembra da bolinha azul? Ó, vou até pintar aqui, ó. Pinta aqui. Pinta aqui, é a mesma coisa. A única coisa que você tá fazendo, pega o -1 e coloca aqui. Feito isso, faz as contas, 2. E assim vai indo, pessoal, com 0. Todo número elevado a 0 é 1, propriedade matemática. Então vem cá e marca 1 aqui, ó. E assim vai indo. E vai embora. Então, aqui vai ter outra coisa, né? Notamos que, para essa função, quando os valores de x aumentam, os valores das respectivas imagens... deixa eu ver aqui. Notamos que para essa função, quando os valores do x aumentam, os valores respectivos das imagens diminuem. Os valores de y diminuem, né? Então, na questão da imagem é do y aqui, formando uma curva exponencial. Vamos voltar lá na curva. Olha aqui, pessoal.
Ó, menos 1. Tô aumentando o valor para x. Então foi para menos 1. Quanto mais para a direita a gente andar, a gente está aumentando. Se você perceber que isso aqui está aumentando, esse carinha tá decrescendo. Ó, por quê? Ele era 4, veio para 2, foi para 1. Aí depois ele vem aqui para meio, depois ele vem para 1/4. E aí ele só vai se aproximando aqui do eixo x, até infinitamente chegar próximo de 0. Interessante que ele nunca vai chegar a 0, tá bom? As funções cujas bases são valores maiores que 0, isso aqui é importante, esse detalhe aqui, tem que ser maior que 0 e menor do que 1, tem que estar nesse intervalo aqui, ó, entre 0 e 1. Outra coisa que você tem que levar em consideração é que não pode assumir o valor de 0, que é a definição lá que a gente viu no começo, também não pode assumir o valor de 1. Por quê? A definição do começo te garantia isso, ó. Lembra que eu falei? Tira o 0 e positivo, entendeu? Diferente de 1. A definição já tinha te garantido isso bem antes da gente começar a fazer exemplos, tá? Então, essas funções são decrescentes. Ou seja, o gráfico dela vai ter essa ondulatura aqui, ó. É como se ele tivesse caindo, né? Tá caindo, como se fosse uma rampa de skate. Essa daqui, ele tá subindo, né? O outro pedacinho da rampa de skate. Só que agora subindo. Assim, a função do exemplo 2, né? É uma função decrescente. Então, ó, anotem isso aí. Pra gente saber se a função é decrescente, basta observar a base. Se a base for maior do que 0, maior do que 1, perdão, crescente. Se ela for entre 0 e 1, decrescente, tá bom? Não tem segredo, não. Pela definição de função exponencial, temos isso daqui, ó. Lembra? É lá da nossa instrução. Isso significa que o domínio do conjunto de partida é o conjunto dos números reais, ou seja, todos os números que podem ser escritos na forma decimal. Ele é representado por essa letra R, e o contradomínio de chegada, que é o ponto de chegada, né, o conjunto onde vai parar, ele tem que ser, lembra que eu falei isso aqui? Somente os números reais positivos e não nulos. Ele exclui o 0, esse asterisco exclui o 0, e esse mais obriga que todos esses números tenham sinal positivo. Então vamos lá. É importante lembrar que o conjunto imagem o conjunto imagem de qualquer função é sempre um subconjunto do domínio. Tá, o que ele quis dizer com isso daqui, ó? O que seria o conjunto imagem? O conjunto imagem, ele é um subconjunto que está aqui dentro. Não necessariamente esse cara tem que ser esse daqui. Você pode pegar também essa função, também indo para os reais. Mas esse camaradinha, do jeito que ele colocou aqui, ela vai ser exatamente o conjunto imagem dessa função. Por que ela vai ser o conjunto imagem dessa função? Porque são todos os números que vão poder tomar, entendeu? Aqui, por exemplo, existem os negativos e o 0, onde, pela definição, a gente nunca vai chegar neles, né? Porque se você for pegar lá por potência, o expoente que está mudando, você nunca vai poder... como que eu posso dizer? O expoente, ele nunca vai inverter o sinal da base. A única coisa que ele pode fazer é transformar em uma fração, ou, se for uma fração, ele pode transformar em outro tipo de fração, se é que vocês me entendem. Então é interessante essa questão do expoente estar na variável, né? Isso é bem legal de se estudar, né? Pode ser confuso, mas é uma coisa interessante. Então aí ele tem aqui uma coisa, né? A função exponencial cresce muito rápido, por esse motivo, frequentemente usamos a expressão cresceu exponencialmente. Já ouviu esse termo, pessoal? Crescer exponencialmente? Então, pessoal aí hoje que vende cursos aí na internet, que eles falam, né? Você quer ganhar dinheiro exponencialmente? Alguma coisa assim. Quer dizer que cresce muito rápido. Como que... Aí ele te dá aqui, ó. Isso aqui eu vou resumir rapidinho pra vocês. Ele tá fazendo um tutorial de como que você pode fazer isso usando o seu celular. Usando a calculadora, né?
Então, por exemplo, ele está querendo fazer isso aqui, ó. 3 elevado a 8. Ele vem cá, seleciona o número 3, fez aqui. Aí, ele vai clicar nessa setinha aqui, ó, tá vendo? Clica nessa seta, vai aparecer isso aqui. Você vai vir nesse sinalzinho aqui, nesse chapeuzinho, que ele tá falando que é o expoente, e você seleciona o 8. E aí ele vai te dar a resposta. Então, fica a dica aí para quem quer usar o celular. Notação científica. No nosso cotidiano, lidamos com números que... Isso aqui é física, eu vou deixar para vocês pesquisar. Eu só vou dar um pouco aqui, introduzir, tá? Na função exponencial, a gente também tem como trabalhar isso, né? Que são aí as coisas com base 10. Isso aqui ajuda bastante, pessoal. Isso aí, basicamente, ajuda nossa vida, né? Lembra que eu falei para vocês? Número real é todo número que pode ser escrito na base decimal. Base decimal. Aí eu te pergunto, o que seria essa base decimal? Decimal aparenta alguma coisa com 10. Então, basicamente, é uma ideia bem interessante. Isso aqui é muito legal de se estudar na matemática, né? Mas não é o foco do vídeo agora. Então, um número na notação científica é escrito da seguinte maneira. A vezes 10 elevado a B. O A é chamado de mantissa. Nem sabia disso também. Eu nunca ouvi falar. Então, esse mantissa aqui, ele está entre 1 e 10, tá bom? Na notação científica, a princípio, não se usa até o 10 aqui a igualdade, tá? É menor, a princípio, mas eu não sei de onde é que ele pegou essa definição, pode ser que tenha autores, não estou falando aqui que seja verdade. B é o expoente de potência, um número inteiro. Quando você escuta essa palavra, você tem que estar em ciência que pode ser positivo, pode ser negativo e também pode ser o número 0, tá bom? Aí aqui cadê isso? Aqui não apaga, não foi eu que fiz. Então, 8 vezes 10 elevado a 6, como que a gente faz? Você vem cá, coloca o 8. Aí, isso aqui é a coisa mais fácil, pessoal. Isso aqui dá até vontade de rir disso aqui. Tá vendo esse número? 6. O que você vai fazer? 6, 0. Acabou, pessoal. Olha a resposta lá em cima, lá, ó. 6 casas, 6, 0. Ó, isso aqui elevado a 6 é 1, seguido de 6, 0. Vezes 8 é só colocar o 8 ali na frente. Tranquilo, muito fácil. E quando esse trem é negativo, como que a gente vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Negativo, 0, aí agora você vai contar 6 casas, ó. No caso, você tem que descontar uma. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5, a próxima é dar 6, então você pega esse número que tá aqui na frente. Pronto, acabou. Você tem que contar, tem que dar 6 casas também. O expoente que manda isso. A vírgula vai mandar. Se tem o menos aqui, vai mandar se tem vírgula. Se não tiver menos, você só coloca direto. Não tem segredo. Aqui tem um link. Dá uma assistida nesses vídeos aí que o Seduc deixou para vocês. Conceitos estudados da função exponencial a elevado a x também podem ser aplicados como outros exemplos. Em que as variáveis da função são expoentes, por exemplo, isso daqui, né? Tá vendo? São outros tipos. Não necessariamente ela precisa ser dessa forma aqui, ó. A gente viu que poderia ser dessa forma, né? Isso aqui é o A elevado a x. Função exponencial também pode ser dessa forma, pode ser dessa forma. Basicamente, a gente vai ter uma função exponencial quando a variável está em cima do expoente. Isso aqui eu não sei se é não, tá? Eu acho que eles esqueceram de alguma coisa aqui. Isso aqui não enquadra nunca numa função exponencial. Se atribuirmos valores aleatórios para a função f de x igual a 2 elevado a x mais 1, podemos obter os pares ordenados. Então, eu vou deixar uma dica para vocês. Vocês vão pegar, meus alunos que tiveram aula comigo no 9º ano, eu trabalhei isso com eles. O GeoGebra. Esse aplicativo aqui, GeoGebra. Não sei nem escrever mal o nome do trem, assim, será? Será que... pesquisa aí, GeoGebra. Se atribuirmos valores aleatórios, então, para essa função, podemos obter os pares ordenados. Então, ó, se você colocar menos 2, você vai lá na calculadora, vai lá e coloca aqui, ó, 2 elevado a menos 2, você vai lá e soma 1. Entendeu? Resolve essa conta. Pela calculadora você pode fazer isso.
Então, mesma coisa aqui para o outro, ó. Você vai pegar esse valor, substituir, você vai ter que encontrar esse. Faz as contas e diga aqui nos comentários se você conseguiu ou não. Façam para todos esses números. A princípio, você vai pegar o quê? Colocar esse no lugar do x aqui da função, aqui, e resolve a continha. Coloca esse lá no lugar do x e resolve uma conta. Então, você tem que fazer. Você vai ter que fazer, aqui nesse caso aqui, são 1, 2, 3, 4, 5 continhas, tá bom? O que diferencia o esboço do gráfico de f de x? A gente já fez um, né? A gente tem que fazer uma comparação entre esse e esse. Eu não vou fazer essa comparação, quero que vocês percebam. Então, vou dar um zoom aqui. Essa aqui é da função 2 elevado a x mais 1. Esse é o gráfico dessa função. O outro tá aqui, ó. Cadê? Aqui? Não. Aqui. Não, aqui. Tem que estar aqui. Aqui, essa aqui, ó. O que é que mudou? Essa aqui é aquela outra. Eu quero que vocês façam a comparação entre esses dois. E diga aí o que mudou, que é o desafio que ele pediu aí pra vocês. Vamos lá. Próxima. Equação exponencial. Tá. O que é uma equação? Equação é uma expressão onde ela vai ter variáveis e igualdade. Tem que ter variáveis e igualdade. Equação exponencial, no caso, então, vai ter que ter variáveis aonde? No expoente. Então, basicamente, é isso. Olha aqui. Ele está dando aqui exemplo de equação. Tem variável? Sim. A letra A. Tem igualdade? Sim. Então, é um exemplo de equação. Variável, no caso aqui, é incógnita, tá bom? Existe uma pequena sutileza da palavra incógnita para variável. Às vezes eu acabo errando esse termo. Incógnita, geralmente, ela é um valor específico. Variável, não. É uma coisa que está mudando com o tempo, tá bom? Então, incógnita. Tem incógnita aqui? Tem. Tem igualdade? Tem. É uma equação. Tem incógnita? Tem. O que seria incógnita na matemática? Letras, entendeu? Tem letra? Tem. Tem igualdade? Tem. É equação. Então, isso aí pode ficar a cargo de vocês para saber. E a gente tem isso aqui, pessoal, ó. A gente tem isso aqui. Esses exercícios para fazer. Em algumas equações, incógnitas podem apresentar expoente, que seria o que a gente está querendo estudar, né? Que é a equação exponencial. Vejamos alguns exemplos. 3 elevado a x é igual a 27. Ótimo. Como que a gente resolve isso, professor? Bom, basicamente, você tem que transformar tudo na mesma base. A base é 3, você tem que colocar isso aqui na base 3. Professor, que coisa difícil, como que faz isso? Eu vou lhe ensinar, garfanhoto. Você pega o 27 e você vai fatorar ele. Lembra da fatoração? Lembra. Ah, não lembro. Pesquisa. 27 dá por 3, então isso aqui vem 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então isso aqui é 3 elevado a x é igual a 3 elevado a quantos? 1, 2, 3. Corta aqui, x é igual a 3. Pronto, resolveu a questão. A próxima. 25 elevado a x por essa coisa aqui. Como que a gente vai fazer? Mesma base. A base é 25, então esse aqui a gente tem que colocar em 25. Como que faz? Fatora ele. 125, divide para 25, dá quanto? Ah, professor, dá 5, né? É isso? 5 vezes 25, 125. Tá, então nós vamos fazer melhor ainda. Esse aqui foi pegadinha, hein? Esse aqui foi pegadinha. Nós vamos transformar esse na base 5 e esse na base 5 também. Então vamos lá. 125 dividido por 5. 25 por 5, 5 por 5, 1. Ó, 25 dividido para 5, 5 por 5, 1. Então esse é 5 elevado a 2, por quê? Tem 2 carinha. Esse aqui é quanto? 5 elevado a 3, por quê? 1, 2, 3. 3 carinha. Então vai ficar assim, ó. 5 elevado a 2 é igual 5 elevado a 2 elevado a x mais 5. Não pode se esquecer daquele carinha lá. É igual a quem? 5 elevado a 3 elevado a x mais 2. E resolve essa expressão. Pessoal, como que resolve isso aqui? Isso aqui você tem que aplicar a regra de potência.
Regra de potência, você vai ter que fazer o quê? Multiplicar, quando você tem uma potência de uma potência, multiplica os expoentes. Então vai ficar isso aqui, ó. 5 elevado a 2 vezes aquele cara lá, ó. Deixa eu aumentar. X mais 5. Igual, aí aqui é a mesma coisa. 5, 3 vezes a potência do outro lá, né? O expoente do outro. E resolve isso aqui, né? Multiplica, vai dar um valor, corta, isola a variável e acha o valor. Aqui é a mesma coisa. Esse aqui tem um segredo, tá? Tá vendo que aqui é 1? Professor, aí agora complicou a minha vida, porque tinha que ser 25, 125, tinha que ser múltiplo. Pessoal, quando é 1, a dica é o seguinte. 5 elevado a 0 é 1. Pega esse cara e troca por esse. Vai ficar assim, ó. 5 elevado a x mais 1 é igual a 5 elevado a 0. Corta, x mais 1 é igual a 0, x é igual a menos 1. Bom, tá aí. Tá, então, olha ele fazendo aqui, ó. Ele acabou de fazer tudo. Já tá pronto aqui, eu fiz à toa. Tá explicado aqui tudo, ó. Dá uma lida aí, então. Tá aqui. Agora é a sua vez, ó. Eu fiz ela também. Bom, então, assista o vídeo para saber mais. Agora, pessoal, eu vou deixar esses exercícios para vocês fazerem. Sugiro que, se você não entendeu, mande uma mensagem para mim. Você não tá no grupo dos meus alunos. O que você vai fazer? Você vai pegar, vamos deixar no YouTube aqui, depois mais tarde eu dou uma olhada para ver como que ficou. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa seu like e